Olá! Esse vídeo vai falar sobre os conceitos básicos do sistema do franchise ou do sistema de franquia. Eu sou Isabel, idealizadora do projeto do Zero Franquia e especialista em gestão de negócio. Tenho ajudado empresários a transformar o seu negócio em franquia. Se você também quer comprar uma franquia, esse vídeo pode ser para você. Por qual motivo? No decorrer dele, você vai perceber que eu tenho falado a respeito dos vocabulários, dos argumentos, das coisas que a gente utiliza ultimamente. Então, após você finalizar, tenho absoluta certeza que você vai se sentir mais seguro para poder ingressar no sistema. Então, uma boa aula, espero que gostem. Então, nossa primeira aula aqui no YouTube, sejam bem-vindos. Preparei esse material. Eu pensei em alguns métodos de como está apresentando, mas eu achei esse aqui bem tranquilo, então vamos acompanhar aqui esse mapa mental. Se você está por aí, ou você quer comprar uma franquia, ou você quer transformar o seu negócio em uma rede, independente, o que você vai ver são os conceitos básicos. E o primeiro exemplo que eu dou para quem quer ingressar nesse universo é o exemplo do clube. É um clube é um exemplo muito associativo. Então vamos imaginar que o sistema, eles usam muita palavra sistema de franchising, que não tem tradução. E eu tenho usado muita palavra sistema de franquia para ficar bem fácil para pessoas como você que não entende às vezes o franchise. Então, mas existe o sistema de franchise aqui no Brasil. Eles utilizaram esse nome, eles não traduziram. O exemplo associativo é muito fácil. Imagine um clube. Para você se associar ao clube, o que você precisa? Você precisa comprar o título, né? Eles falam às vezes pagar uma joia. E esse título, se você pensar no universo de franquia, ele tem aquele valor simbólico da taxa de franquia. Então, a taxa inicial de franquia. Eu pago uma taxa e posso estar ingressando aquela franqueadora, aquele clube. Vamos pensar assim, paguei a taxa do meu clube, eu adquiri meu título. O que eu preciso? Pagar uma mensalidade. É porque eu ingressei ali que eu não tenho que pagar todo mês essa mensalidade. E essa mensalidade nada mais é na rede de franquia que os royalties. Então, os royalties é a taxa de mensalidade ali que você paga. E em todo clube, o que acontece? Você não pode ali, de repente, nadar às 2 horas da manhã. Então, para você pagou a taxa de título, você paga a sua mensalidade e você tem que seguir regras. O sistema de franquia, ele estabeleceu isso. Nós temos a franqueadora, você paga uma taxa, você tem o direito ali algumas coisas a participar ali do clube, mas você não pode ali fazer tudo o que você quer. Então, basicamente, se você pensar em franquia, você imaginar esse clube. Vamos dizer que toda pessoa que quer transformar o seu negócio em franquia, ela tem que aderir à lei de franquia na cabeça dela. Então, a lei de franquia é uma lei que baseia ali o seu negócio. Então, a lei 13.966. Existem 2 leis de franquia. Essa foi ela em dezembro de 2019 e ela começou a ser praticada em 2020. Essa lei, eu não quero trazer ela toda aqui, porque são conceitos básicos, mas eu gostaria de ler para você começar a se adequar como que é. A lei de franquia é uma lei que traz transparência e segurança para quem quer ingressar no meio. Então, tanto para o franqueador quanto para o franqueado. E ela tem uma linguagem muito tranquila. Então, vamos imaginar. Eu vou ler aqui rapidinho o primeiro parágrafo, tá? O primeiro artigo da lei. Essa lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador, então o clube lá, autoriza por meio de um contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados no direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração do negócio ou sistema operacional, desenvolvido ou detido pelo franqueador mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar em relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Eu sei que é um pouco complicado, às vezes eu leio e você está aí do outro lado, mas para o vídeo, vai lá, pega a lei, dá uma lida você nesse primeiro parágrafo, para você começar a pegar o que seria
Assim, tanto você vai ver que é uma linguagem simples. O que eu vejo em destaque, um contrato de franquia nada mais é que um contrato empresarial. E ele permite que outra pessoa possa replicar o seu negócio, o seu modelo de negócio. E assim, não quer dizer que a lei de franquia vai determinar quantos manuais você tem que ter, qual que é o jeito, até porque é importante quando você vai montar a cófia circular que seja também simples e o que você quer entregar. Então ele não estipula ali a quantidade, é um contrato empresarial que tem que seguir o seu jogo. Isso é muito claro. Mas para quem entende ali né, já de franquia há um tempo atrás, que se baseava na primeira, existia algumas coisas que deixavam algumas coisas assim não claras, principalmente nessa questão de treinamento. Então, o treinamento, eu me recordo quando eu trabalhei lá na franqueadora, que o pessoal tinha medo de treinar o funcionário do franqueado, porque nem todos os juízes entendiam que não tinha um vínculo empregatício. E eu já vi funcionárias de franqueado entrarem em processo com a franqueadora e o juiz não entendia e demorou um pouco e o custo maior era, como era numa cidade de Recife, era questão dos custos ali. Hoje não, tá tranquilo. Se entende que na lei de franquia que o funcionário ali, né, a empresa, a constituição da empresa do franqueado é do franqueado e não tem esse vínculo. Bom, eu não vou entrar em detalhes em algumas outras coisas, eu quis passar uma geral que a base, né, então é importante você saber dessa lei, essa lei 13.966. Eu trouxe um primeiro parágrafo que contextualiza ali o conceito básico, mas pega a lei, dá uma lida. Eu vou fazer um vídeo só falando da lei. Às vezes a gente que é empresário, a gente gosta de vender. Dentro da parte de formatação de franquia, a parte que eu mais gosto é venda. E o que é importante saber disso? A gente tem que colocar essa lei aqui na cabeça e ficar fluente, ficar de forma tranquila que você consiga ter mais segurança ainda quando você vai estar aí ingressando aí no sistema de franquia. Então, eu vou falar um pouquinho agora da primeira parte sobre a questão dos atuantes, quem faz parte, né, desse sistema. Pode ser que eu já falei algumas palavras aqui no começo do vídeo, tudo bem, nós vamos estar seguindo aqui. Vamos falar assim, o franqueador, quem é o franqueador? O franqueador é o clube, é aquele que detém o direito de uso da marca. Ele tem também, normalmente, um sistema de gestão. Quando a gente vai fazer algumas análises, é coisa que eu pergunto, você tem uma metodologia de venda? Porque não adianta só você querer formatar o seu negócio, ter um bom plano de negócio e você também não saber o quê? Replicar. Então, você precisa ensinar outros a fazer o que você faz tão bem quanto você. E o franqueador também é ele que determina o perfil do franqueado que vai ingressar na rede. Vamos supor, eu tenho uma rede de franquias de uma clínica odontológica. Eu quero que o meu franqueado ele tenha perfil investidor ou operador, tá? Eu acredito que esse franqueado ele tem que ter habilidade, ele tem que ter a formação odontológica ali, né? Ele tem que ser um dentista para ter mais habilidades ou ele consegue ser só uma parte mais de gestão administrativa e consegue delegar essa questão, né, de estar verificando um bom dentista, até para contratação, enfim. Então, o franqueador ele detém essa questão, essa responsabilidade em estar definindo o perfil do franqueado. Quem é o franqueado? O franqueado é aquele que recebe toda essa informação e ele vai gerir o ponto de venda. Ele pode ter um ou mais pontos de venda de uma mesma marca ou de outras marcas. A gente fala que ele é multifranqueado quando ele tem mais de uma unidade. A regra é da franqueadora, então se ela permite ou não o franqueado ter mais de uma marca ou de mais de uma unidade, também tem que entender se o plano de expansão dele comporta. Tem cidade, vamos supor, de 200 mil habitantes que não vai comportar duas mesmas unidades. Isso também é totalmente estratégico da empresa. Mas o franqueado é aquele que tem a franquia. E nem sempre a franquia ele é sinônimo eu tenho um espaço físico e ele é franquia. Não. Uma franquia, ele pode ser home-based, então não tem um espaço, ele pode estar totalmente no digital. Uma outra coisa que eu vejo muito hoje para as pessoas que querem transformar o seu negócio de franquia, ele é o potencial franqueador. Ele não é franqueador, ele é potencial. E o cara que ainda não tem uma franquia, ele é o potencial franqueado.
Então são termos aí que às vezes confundem. Eu não sou franqueado de ninguém, eu sou potencial. Eu sou investidor e estou à procura de marcas. Além disso, outras pessoas que atuam dentro da franqueadora, dentro do meu clube, eu tenho alguns funcionários e a gente já coloca aí alguns termos, alguns nomes. Vamos idealizar uma estrutura aí de uma franqueadora. Eu tenho a figura de operação, que normalmente é o proprietário. Eu comecei lá do meu negócio ali, vamos imaginar que a parte de alimentação, eu sei fazer tudo ali. E aí eu fui pro lado estratégico, fui ser franqueadora. E aí eu tenho que ter 2 departamentos importantes. Um de expansão, que vai vender a franquia, os cavalos de frente ali. E eu tenho que ter operação, que vai fazer a implantação. E normalmente, o profissional que vai até a franquia, né? Então, até visitar ali o ponto de venda, ou fazer hoje, ultimamente, uma questão mais online, é o consultor. A gente fala de consultor de franquia, mas foi muito tempo utilizado o nome consultor de campo, ou eu vi alguns termos aí de um pessoal que tem usado muita parte consultor de sucesso. Esse consultor de franquia, ele tem que ter muitas habilidades, mas eu não quero entrar em detalhes aqui. Uma outra palavra também, que dentro do contrato que fala muito, é a parte de território. Eu dei exemplo ali do franqueado, se ele pode ter outras marcas ou, né, ter mais de uma unidade da mesma marca. E tem muito nos contratos a palavra território. Território, eu sou aqui da região de São Paulo, Presidente Prudente, Campo Grande. A franqueadora delimita ali o que é meu território. O seu território é só o seu shopping que você atua, é só a sua cidade. E aí você pode usar 2 situações, ser preferencial ou exclusivo. Você é exclusivo daquele território, ninguém pode entrar, ou é preferência. A partir do momento que aparece outra pessoa interessada na sua região, o franqueado atuante ele tem preferência e não exclusividade. Você pergunta, você quer? Não quer? Dá o direito da franqueadora estar crescendo com outras marcas. E quando a gente pensa no todo, em muitas unidades ali, a gente pensa na rede. E eu vejo que o que a rede tem que ter? A rede tem que ter sinergia. A sinergia dos esforços, a responsabilidade de cada um é o que traz a grande força e o poder do sucesso. A gente tem que entender que os contratos e que as estratégias, assim, tem que ter sinergia, elas têm que acontecer. Ambos cada um pensando numa coisa, o franqueado pensando numa questão mais operacional, no atendimento do cliente final, a franqueadora pensando na sua estratégia e somar esforços. Porque uma rede de sucesso, para mim, são franqueados felizes. E franqueados felizes são franqueados ganhando dinheiro. Cada um fazendo a sua parte. Vamos lá para a parte de taxas. Hoje eu já falei algumas coisas, né, da taxa de franquia. Então, a taxa de franquia é aquela taxa onde você pode estar ingressando no clube. Existe a taxa de renovação. Normalmente os contratos aí são de 4, 5 anos. Já vi contrato de 10 anos. A regra é estratégica de cada negócio, mas é aquela taxa para você poder estar ingressando ali nas atividades da franqueadora. A taxa de renovação, fechou um contrato, algumas franqueadoras praticam, outras não. E a gente tem os royalties, que é os pagamentos mensais, e fala muito sobre o suporte. A base dessa estrutura, desse contrato empresarial, é o relacionamento. O franqueado e o franqueador, ele tem que ter um bom relacionamento ali, e a franqueadora tem que ter a responsabilidade de mostrar o suporte que ela preza. Ela tem que mostrar realmente para que o franqueado se sinta, agora eu fugi a palavra, se sinta satisfeito, né, com o que eu pago meu royalties e eu tenho aquele suporte. Então, mostrar isso é muito importante para ambas partes. Então, às vezes, o franqueado pode estar se sentindo ali prejudicado de estar pagando uma taxa e não estar recebendo. Então, é legal estar forçando nisso. A gente também tem a questão do fundo de propaganda. Normalmente é um fundo de marketing que pode ser fixo. Todas as estratégias, né? Tem várias. Pode ser percentual do faturamento, que nem o royalties também tem isso. Pode ser que você cobre o royalties do custo da mercadoria vendida. Essa estratégia é de cada empresa. Então, é uma estratégia que é difícil estar falando. A minha intenção hoje é falar um pouco de cada conceito e depois vamos aprofundar e ter uma aula só sobre taxas. E se você quer saber o quanto você pode estar cobrando de royalties
ou de taxa de franquia, eu aconselho você fazer a análise de franqueabilidade e entender do seu plano de negócio, quanto que encaixa. Às vezes pergunta, 8% do faturamento é muito? Depende do segmento, depende... Tem que fechar a conta para o franqueado, essa que é a questão. Tem que fechar, tem que dar lucro. E tem que entender se vai aquele valor ser coerente também a estratégia, porque você sai da operação, pensa numa rede de franquia, você tem que também estar cobrando valores que você consiga manter aquela estrutura, tá? Bom, agora eu sei que o pessoal empreendedor gosta de vendas, eu quero colocar na cabeça de todo mundo que for seguir aqui comigo nessa parte de transformar o seu negócio em uma rede de franquia, uma franqueadora, colocar aí na cabeça de cada um. Quando você pensar no jurídico dessas partes, eu vou falar que a gente tem a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. É um documento técnico e informativo, não é um documento para você vender a franquia, tá? É um documento realmente que você tem que colocar ali o suporte, quanto que o franqueado vai estar investindo. Tem algumas regras ali seguir, você vai ter um modelo de pré-contrato, um modelo de contrato. Tem algumas regras que, assim, eu não vou entrar em detalhes, que nem é o objetivo aqui. Tem que entregar 10 dias antes do seu potencial franqueado ali assinar qualquer outro documento, se é um documento de locação ou fazer o pagamento de qualquer taxa. Então, a COF ela é obrigada a ser entregue 10 dias antes de qualquer ação ali, né? Não só da assinatura do pré-contrato, do contrato. Não é obrigatório, não consta como lei. O pré-contrato não consta, mas muitos advogados que eu vejo que conhecem sobre o sistema de franquia aconselho você ter um pré-contrato. Eu também não vou entrar em detalhes, acho que é um assunto bem técnico para um advogado estar explicando, mas eu uma vez me chamou a atenção por qual motivo que eles gostam do pré-contrato, e eu acho legal compartilhar. Vamos dizer que tudo é uma questão estratégica, tá? O pré-contrato, às vezes ele pode antecipar. Eu vou fazer o seguinte, ele paga a taxa de franquia, eu vou fazer a parte inicial ali na escolha de ponto de venda, e aí depois ele assina o contrato, caso que realmente a gente encontre um ponto ideal, e ele vai ter alguns acordos, não deu certo, quanto devolve ou não. Então ali tá muito mais fácil ter uma quebra, né, não seguir, do que às vezes um contrato. Então, um contrato, ele formaliza, né? Então é um contrato empresarial, tem algumas regras, mas eu também não vou estar falando isso em detalhe. Por exemplo, você, além de você idealizar esses documentos uma única vez, você também tem que colocar dentro de um processo a atualização dele. Então é um material totalmente flexível e é bem, assim, não é que é complicado. Eu vejo que um profissional que quer ingressar não pode estar executando esse documento, ele tem que passar na mão de um advogado, de alguém específico, e se ele entende de franquia, eu vejo que facilita. Então, eu não sou advogada, não sou especialista na área jurídica, mas eu tenho acesso à lei, eu tenho acesso a esse documento, eu participo. Quando eu sou da área de expansão, todo mundo da área de expansão tem que ter a circular de oferta de franquia na cabeça e saber o que está oferecendo para quem for ingressar aí no seu negócio. Eu já dei algumas dicas, eu quero falar um pouquinho, coloquei aqui dica do especialista. Eu vou bater aqui alguns itens. Se eu penso em ser franqueador, eu preciso ter aquela mentalidade profissional. Então, se você está aqui, tá pegando o básico para poder seguir os próximos passos, eu já vejo que você já virou a chavinha de amador para o profissional. Então, você já está em um caminho aí de ir para o sucesso. Então, ter um negócio de sucesso é saber muito bem replicar. Então, eu já falei isso. Não adianta só formatar. Eu tenho que adquirir essas habilidades de treinamento e poder fazer com que o meu franqueado faça tão bem quanto eu faço. Ter o perfil, né, que você vai realmente, assim, sabe? Se você tem ciúmes da sua marca, outras pessoas vão estar representando a sua marca. Então, você tem que perder esse desapego. E vamos dizer, o franchise é um dos canais que você pode crescer a sua marca. Você, com o modelo formatado, você pode crescer como ponto próprio. Você também tem outras áreas que não falam de franquia, mas ele é ele não é o único canal. Uma mesma empresa. A gente vê muitas indústrias nos dias de hoje crescendo como franquia. Havaianas,
a Bauducco, agora Americanas. Eles acreditam que é um modelo seguro e eles têm uma estratégia, tá? A estratégia deles, eu vejo que franquia, você pode crescer de forma pequena, com uma estrutura pequena, com pouco investimento, mas não zero. Tem que ter um investimento para segurar ali a estrutura, assim como você tem que ter capital de giro para sua operação. Você tem que entender o seguinte: a partir do momento que eu sou uma indústria, eu não preciso exatamente do capital de terceiros, eu preciso de uma pessoa no operacional. Talvez seja muito mais complicado a questão de melhor capacidade de produção ali, né? De ter uma operação ali quando o dono tá ali olhando o seu negócio. Então, eles procuram um meio, além de ser uma forma de fazer um contrato mais seguro e transparente, pessoas na operação. A estratégia de cada empresa. Tem franquias que começaram dependendo realmente do capital de terceiro. E tá tudo bem. São só estratégias que eu tô dando exemplo e do que você também pode estar enxergando aí. Quando você pensa em franquia, você pode acelerar o crescimento da sua marca. Eu vejo que quanto mais sua marca ela tem reconhecimento, quanto mais pontos ela tá de venda, mais pontos ela tem, mais ela é vista, mais ela é lembrada e mais ela cresce. Crescer a sua marca é uma estratégia sensacional. Então, quanto mais franquia você vende, mais franquia você vende. Ou mais produto, porque sua marca ela é mais vista. Resumindo, você pode ter também negociações assim de escala com os fornecedores. Custo, cobertura e controle, né? Ter o franqueado mais perto, ter redução de custo. Então, isso é uma vantagem. E tem que ter aquela situação. O interesse, ele tem que ser mútuo ali. A gente tem que saber que o sucesso depende dos dois, de ambas partes ali contratadas. Enfim, a gente pode estar falando também mais um pouquinho aqui sobre essa questão das vantagens e desvantagens. Uma coisa muito importante. É engraçado que no vídeo a gente vai adaptando, eu queria tanto ouvir outras pessoas, mas não tem problema. A gente está se adaptando aqui. Para o franqueado, qual que é uma das vantagens? Que quando você procura por uma marca, uma franquia, porque é uma marca já testada e consolidada, tá? A gente vê que reduz a questão de tempo de implantação. Eu desenhei meu processo ali na minha análise de franqueabilidade e vi que os problemas para implantação são esses. Às vezes já aconteceu assim, tem até são besteiras, assim, meu fornecedor atrasa a mercadoria, eu coloquei um coquetel de lançamento. Então você consegue já prever porque você já fez. Isso diminui muito a questão do tempo de implantação quando você pensa em franquia. Os métodos de gestão são algo que bate muito dentro de uma franqueadora, nos franqueados. Às vezes o empresário ele não tem tempo, ele foca muito no operacional e esquece um pouco da gestão. Eu vejo que franquia isso é muito bacana. A força da marca, como já foi falado, a gente tem que entender que existem direitos e obrigações de ambas as partes. E aí me perguntam várias vezes, pessoas empreendedoras, elas podem ser franqueadas? Elas podem. Você tem um perfil, tem empreendedor e quero seguir regra, quer dizer, lógico, ela vai ter que seguir regras. Mas quando o franqueado ali, ele é empreendedor, ele pode colaborar também com as estratégias. Tem que ter algumas regrinhas. Uma outra situação. Toda franquia tem sujeito a risco. Ela tem o direito a fechar. Quando você vai vender uma franquia, você não pode brincar com o sonho das pessoas e às vezes promover ali só o lado positivo. Você tem que mostrar o lado negativo e um deles é lembrar e afirmar que toda franquia tem seu risco. Quando você está dentro também da marca ali, a partir do momento em que você também não quer mais, então não é só que o risco, não entrou não é que é uma situação só. O risco ali a gente fala muito da questão, pensa primeiro na questão, não deu lucro, mas tem outros fatores de risco. Eu tenho uma negociação num ponto muito bom ali dentro de um shopping, só que o shopping resolveu mudar a arquitetura ali e é estratégico para o shopping, ou sei lá, aconteceu uma questão municipal ali e vai ter que pôr uma ponte. Já aconteceu umas coisas absurdas e bizarras assim. Você tá ganhando dinheiro naquele ponto e você tem que mudar. Eu lembro de uma situação de um aeroporto. Era o melhor ponto da rede e ele teve uma mega de uma reforma, ele teve que mudar. E no mesmo aeroporto que ele triplicou, quadriplicou, de uma unidade ele colocou 3 pontos de venda, não vendia o que uma vendia. Então o risco, ele é variado, ele não é só assim,
não deu certo, fechei. E ele realmente tentou outras formas. Então, tem que analisar que existe um planejamento, existe treinamento, existe metodologia de venda, mas às vezes tem algumas forças externas que não tem o que fazer. E tem muito exemplo para isso, para quem já está no sistema. A partir do momento que eu tô com o meu ponto de venda e ele tem uma performance e aí também você não quer mais, a gente vê uma situação de repasse. Então, repasse é uma outra palavra muito tradicional utilizada no universo de franquia. E repasse, eu decidi repassar. É uma regrinha normalmente das redes. O novo franqueado tem que ser aprovado, ele vai ter um novo treinamento, tudo. Muitas vezes a gente imagina assim, aquela rede tem tantas unidades repassando. Pode ser negativo e pode ser positivo. Às vezes também a gente entende que aquele franqueado não pegou, né? Não tem operacionalmente uma situação. Então, às vezes a franqueadora também quer forçar um repasse e encontrar, às vezes, alguém que dê mais jogo, que dê mais sinergia. Mais uma situação, eu tenho batido muito, né? Para quem já segue também lá na rede social, no Instagram, eu bato muito sobre análise de franqueabilidade gratuita. O primeiro passo para quem quer transformar o seu negócio é essa análise. É simples, é uma autoanálise de eu entender o meu modelo. Ele é lucrativo? Ele é um modelo de sucesso realmente que eu consiga passar para mais pessoas? É nessa análise, não é só questão de planilha financeira, entender os diferenciais, ele é um pouco complexo, mas eu quis frisar bastante depois das vantagens e desvantagens do sistema. Por quê? Porque é o primeiro passo ali da formatação, então é uma palavra ali bastante. E é nesse passo que a gente vai definir algumas taxas ali. A taxa inicial de franquia, os royalties. Bom, eu quis fechar exatamente com essa frase, porque eu vejo que muitas pessoas. Eu falei várias vezes, na data de hoje vai ser esse número, não sei, daqui 2 semanas. Eu conversei com o pessoal lá da BF do relacionamento. Existem aproximadamente 150 marcas hoje novas associadas por ano, então 150, no total são de 1.300. Então, assim, eu enxergo milhares aí de empresas. Tem muita oportunidade hoje para as pessoas transformarem seu negócio em franquia e tem muita possibilidade de pessoas também ingressarem por meio de franqueado. Cada um com o seu papel. Cada um tem uma personalidade, você tem que encaixar na sua. Mas eu vejo que essa frase não pode sair da cabeça do empresário. Então, se você não é uma franquia, você precisa pensar como uma. Adquirir esse conceito aí de padronização e processo e melhorar, otimizar a gestão do seu negócio. Eu vejo que você aprender um pouquinho com franquia vai melhorar e vai otimizar. Conte comigo para isso. Acabamos. Falei pra caramba, mas eu acredito que deu para passar a mensagem que eu queria. Vale dizer que é um conceito básico, eu não falei assim, não entrei lá no fundo ali ainda é um oceano azul ali, ó, o blue, a piscina ali é um oceano azul ainda pra gente poder realmente dizer, ó, eu sei tudo sobre franquia. É o primeiro passo. Aqui nesse canal aqui você vai ver um pouquinho da história e nós vamos ingressar nos próximos vídeos, vamos falar de lei de franquia, vamos falar com mais detalhes da COF, do contrato e dos próximos passos na parte de formatação. Eu quero também trazer alguma realidade a respeito de quem quer comprar uma franquia, trazer umas dinâmicas, mas essa aqui é a primeira, acho que valeu. Tô satisfeita aqui com o conteúdo que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me encontrar ali, ó, tanto no @do0 a franquia _oficial ou Isabel com Z @do0afranquia.com.br. Então eu fico no aguardo aí das suas dúvidas. Se você quer estar interagindo, você pode estar me encontrando aí desses meios. Fechou? Então finalizamos por hoje. Isabel, idealizadora desse projeto, especialista em gestão de negócios para a franquia. Fico aí no seu aguardo e muito obrigada.